Oi, gente, tudo bom? Eu sou Leidiane, sou psicopedagoga clínica e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o diagnóstico e intervenção com os alunos autistas, né? No caso, os meus pacientes autistas. Eu, geralmente, quando esse aluno autista ele chega até mim, na clínica, ele já vem com diagnóstico fechado de autismo. Porém, tem casos em que ainda não foi fechado esse diagnóstico, como uma aluninha minha, né, uma paciente minha, que chegou aqui e ela tinha os traços, as características assim super óbvias de autismo. Então, ela passou pelo neuropediatra, mas o neuropediatra disse que ela tinha dislexia. Porém, eu vi claramente que não era somente dislexia. O principal ali era realmente o autismo. Essa paciente, na época, ela tinha 7 anos e ela não conseguia interagir com seus pares. Na escola, ela não conseguia ficar parada, ela corria o tempo todo de um lado para o outro. Ali, nesse caso, ela demonstrava ali a hiperatividade. E ela corria o tempo todo de um lado para o outro. Ela ali demonstrava, claramente a ecolalia, ela não conseguia se comunicar, ela demonstrava essa ecolalia. No caso, ela tinha um autismo moderado. Mudou, a nomenclatura lá no CID mudou. Mas para vocês entenderem basicamente do que eu estou falando, né, para os leigos, né, que não entendem de CID, então acho bacana falar assim, que é o moderado. Ela não conseguia, ela tem a deficiência intelectual, mas ela é uma criança que você ainda consegue trabalhar com ela consegue se comunicar. Agora ela consegue se comunicar bem, mas quando ela começou comigo, ela não conseguia se comunicar. Ela se comunicava através da ecolalia. Era a única coisa que ela falava, era au, não, e repetia aquilo que a gente falava e repetindo desenhos, coisas que ela tinha ouvido durante o dia. Como eu trabalhei com essa paciente? A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar ali a comunicação dela. Eu precisava que ela me olhasse para aprender. Se ela não olhasse para mim, eu não conseguiria ensinar. Então, eu foquei bastante ali naquele primeiro momento essa coisa do olhar, ela sempre me olhar, trazer objetos de interesse dela para próximo do meu rosto, para que ela olhasse para o meu rosto, para que ela olhasse para os meus olhos, para a minha boca. Todas as vezes que eu iria falar com ela, eu trazia objetos de interesse para frente do meu rosto, para que ela me olhasse. E com o tempo isso foi funcionando, ela foi conseguindo me olhar. Conforme ela foi me olhando, ela foi aprendendo a copiar, ela foi aprendendo a fazer igual a mim. Então, o aprendizado foi efetivo. Depois que ela passou a me copiar, a gente brincava muito de eu faço e você faz. Eu copiava ela, ela me copiava. Nisso foi tendo essa integração, essa interação entre nós duas. Fui ganhando a confiança dela. Depois nós passamos para o segundo passo, que foi ela ensinar para ela os nomes dos objetos, das pessoas. Passamos depois para as emoções. Ela começou a aprender as emoções, quando a pessoa está irritada, quando está alegre, quando está triste. Tudo isso começou como base ela olhar para mim. Então eu vou trabalhando dessa forma, no primeiro momento a criança, ensinando essa criança a me olhar para ela poder ter essa aprendizagem. Depois a gente passa para fala, né? Porque essa criança ela precisa se comunicar, ela precisa falar, usando sempre objetos de interesse dessa criança. E no terceiro momento eu trabalhei com essa criança, todos os meus autistas, né? Quando eu falo assim com essa criança é para arrematar ali, fechar. Eu trabalho com a extinção
de comportamentos que não são adequados. Eu vou dar um exemplo. A criança que rói unha, a pessoa, ela rói unha porque ela é ansiosa. Então aquilo ali é uma forma dela diminuir a ansiedade dela, roendo unha. Mas é algo benéfico para ela? Não, né? Então, assim, existem costumes dos autistas que não são benéficos. Então, eu procuro extinguir esses comportamentos. Como a ecolalia, mas é para eles tudo bem, pode ter até ecolalia, mas ele precisa se comunicar. Então a gente vai trabalhando para extinguir essa ecolalia exacerbada, excessiva. Ele tem que se comunicar, então a gente vai trabalhando de uma forma a extinguir essa ecolalia. A criança que se bate, né? Ela fica o tempo todo se batendo. A gente também trabalha para extinguir esse comportamento. Quando essa criança começa a se bater, a gente procura desviar a atenção dela para outra coisa que ela goste muito. Então a gente extingue esse comportamento de se bater. O comportamento de correr para um lado, para o outro, de gritar, todos esses comportamentos a gente, na terapia, a gente vai extinguindo para que essa criança tenha uma qualidade de vida, para que essa criança na escola consiga aprender, consiga ter uma interação, uma integração com os colegas em sala de aula. E era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje e até o próximo.